Eu vou fechar meu áudio para não ficar... Se eu falo aqui, vai ficar gravando minha voz aqui. E aí, você pode ir, João? Posso, peraí. Pronto, tá aparecendo? Sim, tranquilo. Sim. Gente, boa noite. O nosso grupo é composto por mim, Karina, pela Daniele, pelo João Vitor, pela Maria Paula e pela Priscila. O nosso grupo vai falar sobre a disgrafia e com foco nas consequências do diagnóstico tardio. Pode passar, por favor. Esses são os pontos que nós escolhemos para abordar no nosso trabalho, que é a definição, o diagnóstico diferencial, as estratégias pedagógicas e as consequências do diagnóstico tardio. Pode passar, por favor. Bom, a disgrafia e a sua definição. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais caracteriza a disgrafia como sendo uma aptidão para a escrita que se situa substancialmente abaixo do nível esperado para a idade cronológica da pessoa, o seu quociente de inteligência e a escolaridade própria para a sua idade. Isso, na prática, funciona como o que nós colocamos no slide, né? Uma deficiência na escrita que torna o traço diferente e pode até torná-lo ilegível, podendo se manifestar de diversas maneiras, como, por exemplo, letras espaçadas ou juntas demais, distorção nas letras, entre outras dificuldades na realização da escrita. E ela muitos materiais assim que nós lemos chega a considerar a disgrafia como a chamada letra feia, né? Então, assim, muitas vezes é preciso você ver que não é só uma questão da estética da letra e que realmente a pessoa apresenta a disgrafia. E por isso que é muito importante um diagnóstico cedo para poder ser feito as medidas necessárias para poder reverter o quadro ou melhorá-lo. Pode passar. Aqui nós pegamos e colocamos alguns exemplos que nós retiramos da internet, né, de escrita disgráfica. A gente pode perceber que os traços, assim, lembram as letras, mas ocorre muita distorção, né, nos traços, nas linhas. E no outro slide tem mais um exemplo. Esse está um pouco mais legível, mas ainda assim há muitas trocas de letras e a pessoa acaba escrevendo até mesmo outra palavra. Pode passar, por favor. Então, gente, para a gente poder, né, fazer o correto manejo do desvio de aprendizagem, no caso a disgrafia, faz-se necessário a gente estabelecer um diagnóstico mais preciso possível. E, dessa forma, devendo descartar outras condições e transtornos que podem afetar a atividade da linguagem, como, por exemplo, alguma lesão neurológica ou até um déficit cognitivo, né, e a hipótese da dislexia também, que podem afetar a sobremaneira a escrita, né, e por isso a gente trouxe como livro base de Dias, que considerando os desvios relacionados com a aprendizagem, é preciso que a gente tenha clareza de quais aspectos são considerados usuais na produção da escrita e quais que podem ser considerados manifestações dos sintomas para poder fazer esse diagnóstico diferencial, né?
Usualmente, os dados que sustentam essa avaliação, eles são estabelecidos pelas próprias expectativas de sucesso no ambiente escolar, que eles servirão de baliza para identificar um possível desempenho abaixo do esperado. Em relação aos sinais que caracterizariam, né, um transtorno da atividade da escrita, disgrafia, como a gente colocou no slide, vasta bibliografia aponta para os seguintes aspectos, como a gente também pôde ver nos exemplos, né, citados nos slides anteriores, que é uma letra excessivamente grande ou pequena, a distorção nas letras, inclinação da escrita, escrita muito suave ou demasiadamente forte, tremulação, lentidão na escrita, irregularidades no espaçamento das letras ou palavras, que podem estar sobrepostas, por exemplo, ou muito separadas, o excesso de erros e a presença de borrões, em virtude de muito apagar também, para tentar de novo escrever, né? Desorganização na folha, né? O desrespeito às margens e às linhas, utilização incorreta do instrumento, o lápis, no caso, né? Manifestação do incômodo em relação à atividade da escrita, dentre os incômodos, inclusive a dor, né? Entre outros. E há que a gente fazer um apontamento aqui, que essas dificuldades, elas podem aparecer comumente em alunos em fase de alfabetização, né? Então, para um correto diagnóstico, somente poderão ser considerados se persistirem vários desses indicadores após o início do letramento, né, da alfabetização, dos primeiros anos. Então, é importante também pontuar que um diagnóstico correto, ele deve se pautar por uma abordagem interdisciplinar, porque, além desses aspectos pedagógicos, também devem ser avaliados processos psicológicos, sociais, históricos e outras manifestações neuropsicológicas, sensório-perceptivas, assim como a exploração da lateralidade funcional. Estudos apontam, né, que a avaliação diagnóstica precoce parece ser mais eficiente para minimizar as consequências para a criança aprendiz e correta estimulação e desenvolvimento de suas habilidades, né? No entanto, a avaliação da presença da disgrafia, ela pode ser retardada em virtude do desconhecimento ou conhecimento insuficiente dessa condição por parte do próprio corpo pedagógico, dos educadores em geral, né, da família, né, dos familiares da criança responsáveis, e também porque muitas vezes essa condição, como a Karina disse no início, ela pode ser associada a simplesmente uma letra feia que caracterizaria a preguiça, né, do aluno, como um aluno que não se esforça o suficiente, né? Então, isso poderia gerar a minimização desse diagnóstico, né? Não ter o olhar atento para esse possível diagnóstico e, consequentemente, não ter as intervenções necessárias que a gente vai falar a seguir. Pode passar. Agora nós vamos falar sobre as estratégias pedagógicas, né? A partir do momento que a criança foi diagnosticada, né, o AEE, né, que é o atendimento para as crianças especiais, né, juntamente com a família juntamente com o AE, vai bolar, no caso, um plano de ensino para esse aluno. Né? Primeiro que o atendimento especializado, ele é previsto em lei, ele é direito de toda criança que é diagnosticada com algum déficit, alguma deficiência, né? E a lei, né, 9.394 de 96, ela fala que o sistema de ensino, ele precisa se adaptar às necessidades do aluno, que no caso, né, da criança portadora de disgrafia, é a dificuldade de executar a escrita. E, para isso, a gente usa algumas estratégias pedagógicas. Eu vou estar usando a citação de Coelho 2012, citando Camargo 2008, que diz assim, perdão, a reeducação do grafismo está relacionada com 3 fatores fundamentais: desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento do grafismo em si, e especificidade do grafismo da criança,
Para o desenvolvimento psicomotor, deverão treinar-se aspectos relacionados com a postura, controle corporal, dissociação de movimentos, representação mental do gesto necessário para o traço, percepção espaço-temporal, lateralização e coordenação visomotora. Ou seja, o professor titular, juntamente com a AE, ele vai estar estudando a criança também. Como que essa criança se porta, a postura dela, qual é a pega dela no lápis, para poder criar estratégias para que aquela criança consiga executar a escrita como os ditos normais, né? E, para isso, elas usam, pode passar fazendo, por favor, o slide, alguns exercícios. Esses aqui são os exercícios grafomotores. Esses exercícios, no caso, tem um desenho do lado e a criança vai ter que fazer o desenho igual, né, ou parecido do jeito que a criança consegue, sempre, primeiramente, respeitando a criança, o que ela consegue fazer juntamente com o professor. Ela vai estar ali tentando fazer, né, com a pega do lápis correta, vai tentar fazer, e com o auxílio do professor, com o professor do lado, é a melhor forma da professora, no caso do professor, entender se o aluno está tendo algum desenvolvimento, se ele está tendo alguma dificuldade. Então, uma atividade assistida, e esses exercícios grafomotores, eles são de suma importância. Eu havia perguntado a uma professora que ela teve um caso de uma criança que ela era portadora de disgrafia, e ela falou que ela fazia esses exercícios juntamente com ele, no começo do ano até o final. No final do ano, essa criança já estava escrevendo o nome dela. Isso é um avanço muito grande, mas claro que existe, cada criança, né, precisa de um exercício diferente. Talvez a criança ela se adapte também à caligrafia, né, que também todo mundo já conhece alguém, todo mundo já viu aqueles cadernos, né, com linhas grandes e uma linha pequena no meio, que ajuda, no caso, a criança a escrever, auxilia a criança a escrever melhor. Eu vou estar até abrindo aqui a câmera, que também a gente fala da pegada do lápis. Eu trabalho na educação infantil e a gente tenta sempre fazer a criança pegar no formato de pinça, que é esse formato aqui que a gente está mais habituado. A gente fala, né, que é o dito normal de pegar o lápis, é desse jeito. Mas existem crianças que pegam o lápis assim, existem crianças que pegam o lápis assim, existem crianças que fazem de outro jeito, sei lá, pegam também assim, existem várias pegas. Talvez o problema talvez nem está na pega do lápis, mas a gente tenta corrigir também para fazer o quê? Para conseguir essa criança conseguir pegar um lápis em formato de pinça e conseguir escrever melhor, conseguir executar melhor a escrita. Né? E também tem exercícios de pincéis, que no caso, o movimento do pincel auxilia também na pega da criança e auxilia também a criança a escrever melhor. Pode passar. Boa noite. Bom, nós vamos iniciar agora as consequências, né, do diagnóstico tardio. Eu acredito que não é algo que acaba afetando apenas o diagnóstico de disgrafia, mas todas as deficiências que a gente abordou ao longo da disciplina, mas nosso foco é mais mesmo no tema do trabalho. Bom, como está no slide aí, por falta de informação, infelizmente, educadores e também a sociedade no geral acabam confundindo, né, transtorno de aprendizado com dificuldades específicas, com outras dificuldades de aprendizagem, e acabam por rotular o aluno de preguiçoso, desleixado e desinteressado. Na verdade, isso, infelizmente, é um desconhecimento, né, do problema em questão, e essa relação acaba se dando de forma equivocada no desenvolvimento da escrita com as estratégias escolhidas, né, ali em sala de aula pelos docentes, né, resultando, então, numa consequência que não apenas o engessamento da motricidade da escrita, mas também numa aprendizagem geral, né, no aspecto emocional, que reflete ao longo da vida mesmo
do estudante, do aprendiz, né? Porque quando a criança, ela começa ali, eu acredito que é a partir do grupo 4, né, o grupo 5, que começa mais, assim, eu não digo o primeiro momento, porque sempre tem aquele momento, mas um incentivo maior, né, igual a nossa colega falou do pega do lápis, de colocar o lápis, escrever o nome, não é uma obrigatoriedade hoje, na educação infantil, a criança sair alfabetizada, né, mas ali eu acredito que já começa-se a ter, assim, os primeiros contatos, né, e acredito ser possível, sim, começar a fazer anotações. O diagnóstico não é feito na escola, tá? O diagnóstico, ele é em clínicas especializadas e é feito por observações. Então, assim, é um conjunto, é escola, é família, são professores, né, toda uma equipe, uma estrutura que juntos, com as informações, né, chega-se, então, a um diagnóstico em relação a uma definição. Bom, segundo Correia, tais rótulos podem ocasionar em vários outros fatores que não apenas na disgrafia, né, baixa estima, desenvolvimento de depressão, a recusa, né, do ato da escrita, insucesso mesmo, e chegando até o abandono escolar, e muitas outras dificuldades que infelizmente, no momento, a gente não consegue nem mensurar. Como já foi dito pelas nossas colegas, a disgrafia, ela não está associada a apenas uma questão, assim, de comportamento, né? Ela também, ela vem de uma questão neurológica, né? De congênita, né, tem ali os cromossomos né, relacionados a isso, mas, infelizmente, no decorrer da vida da criança, quando ela não é ali amparada naquele momento, recebe aquela estrutura naquele momento, outras doenças, elas vêm e acabam interferindo, né, de forma significativa em todo esse processo de simbolização, de fala, de escrita, né, de comunicação pela escrita, na forma de se organizar socialmente, na sua vivência em geral, porque o indivíduo, quando ele começa a apresentar essas dificuldades na aprendizagem, e já começa a desenvolver, além disso, problemas emocionais, começa a se ter uma regressão, não apenas ali no ambiente escolar, mas uma regressão social, uma regressão de si mesmo, de oposições, de negação, impulsividade. De acordo com Barbosa, a criança, ela desde da fase da infância, ela começa a apresentar falta de autocontrole mesmo, variação de crítica de si mesmo, uma falta de discernimento e não aceitação. Pode passar, João. Pode passar. O artigo dessa autora, ele é muito, muito interessante, porque ele aborda vários tipos de experiências no mesmo contexto. Uma experiência familiar, que ali ela aponta, no caso, o perfil da família, quando ela acaba descobrindo esse diagnóstico, infelizmente, não nos seus anos ali iniciais da escola, e com esses rótulos, carregando tudo isso, então ela chega lá, naquele consultório, segundo essa autora, que vendo a dificuldade maior do que a própria pessoa em si, o próprio indivíduo, né, os sentimentos que não são trabalhados no decorrer ali da aprendizagem, da apropriação mesmo, da assimilação de simbologia e da escrita. E quando se deparam com esse problema, elas não veem uma perspectiva, né, de melhora, uma perspectiva de vida mesmo, assim, de social,
para os seus filhos, né, para aquele indivíduo que está ali inserido. Infelizmente, a falta de conhecimento mesmo do termo acaba sendo mesmo a primeira barreira mesmo, porque o termo, ele não é autoexplicativo. Você não, por exemplo, não é, por exemplo, como o autismo. Hoje, mesmo que há vários tipos de graus diferentes, a pessoa já tem uma relação ao nome e mais ou menos ao que é. E, infelizmente, tanto professores como educadores no geral, instituições no geral, elas parece que consideram muito mais notáveis, não sei se eu posso dizer essa palavra, né, e definir mais ou menos planos e estratégias para as crianças que têm autismo ou algum outro grau de deficiência, e quando chegam, por exemplo, em disgrafia, posso falar até de dislexia e outros, porque eles geralmente são relacionados, muitas das vezes não tem nem a informação. Então, quando passam uma incógnita para o pai, ou a escola passa ao pai, geralmente passa até faltando informações acerca disso. Então, quando a família chega para fazer um diagnóstico, fechar o diagnóstico, carrega toda essa bagagem de rótulo, às vezes de um preconceito mesmo, sabe? E infelizmente, tanto para a família quanto para a criança, acaba sendo assim, além da própria barreira do aprendiz, uma barreira familiar mesmo de aceitação, de visão de perspectiva. E no olhar clínico mesmo, assim, com a criança, com o indivíduo, né, que está ali, notou-se uma dependência, na verdade, uma codependência, né? O termo que ela usou foi simbiótica, que é aquele termo, assim, que se usa mesmo em crianças, em bebês, né? Crianças, bebês e mães, porque são crianças que dependem de uma explicação para tudo ao seu redor. Na sua vivência, elas dependem de uma explicação, então elas acabam não, digamos, evoluindo e se apropriando também, no caso, assim, juntando mesmo isso, né, desenvolvendo isso, essa codependência, porque elas acabam ficando limitadas, escondidas com todas essas barreiras, esses rótulos, e criando essas codependências que não foram amadurecidas, né, nos anos iniciais, não foi, eu não posso dizer rompida, mas o termo fala amadurecida mesmo, ao mundo externo, pelo medo, pelas fobias sociais, que já foram, né, escritas. Bom, vale salientar que é fundamental que os profissionais da educação eles se apropriem das discussões teóricas sobre os diferentes transtornos de linguagem, incluindo também a disgrafia, para que se possa ter para que se possa mais precocemente possível realizar o recolhimento do aluno e de sua família com vistas a realizar o diagnóstico diferencial. Ou seja, é importante que os profissionais eles não só se atentem à disgrafia, mas também a qualquer transtorno de linguagem, a fim de que todos possam ser bem atendidos. Que existe uma lei, inclusive, para isso, que ela fala que a escola tem que dar possibilidade para que todos os alunos consigam se formar, apesar de seus transtornos. Bom, a disgrafia requer para o tratamento um trabalho conjunto de professores, profissionais da saúde e familiares, para que futuramente os impactos nos portadores sejam minimizados e o aluno possa atingir o máximo de suas potencialidades. Esse trabalho ele também precisa ser contínuo, de uma forma que seja de fato efetiva essa abordagem. Bom, essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção de todos e boa noite. Bom, isso aí. Bem legal. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Passamos para o outro grupo. Léo, desculpa. Aqui eu vou ter que me ausentar aqui, tá bom? Não, tranquilo. Vou ter que dar uma saída, tá bom? Beleza. Tá, obrigada, gente.
Tá na vez aí, eu posso colocar o da Graziela. Graziela, você tá aí? Que a Graziela me enviou pelo WhatsApp. Tô aqui. Posso colocar o seu? Graziela. Posso projetar o seu, Graziela? Pode sim. Tá bom. Então, quando aparecer na tela aqui, você já pode começar, tá? Que eu vou fechar o meu áudio. Razão. Boa noite. O meu tema é inclusão escolar das crianças com autismo. Aí eu começo com essa frase aí: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Pode passar. Aí eu trago aí a justificativa da escolha desse tema. A escolha do tema se deu em razão de entendermos a importância do processo de inclusão do aluno autista na educação regular, já que o ensino inclusivo é um direito conquistado e um dever de toda a sociedade, e sua relevância para a nossa prática pedagógica, pois a inclusão é muito mais que inserir ou matricular. É necessário garantir o aprendizado a todos, além de garantir também o acesso e a permanência, bem como a presença da criança com autismo na educação regular. A chegada da criança autista na escola. A criança com autismo, quando chega à escola regular, traz consigo uma carga de preocupação tanto da escola quanto da família. Esse ano, no início do ano, eu recebi a notícia que eu ia ter um aluno autista, sim, eu entrei em desespero. Mas quando eu conheci pessoalmente, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Então, a gente já faz, assim, uma imagem daquela criança que vai ser um problema. Para que a inclusão dessa criança aconteça, o espaço escolar necessita de adequações físicas, curriculares e metodológicas. Pode passar. Aí, segundo Escárdua, 2008, quando uma família tenta matricular seu filho deficiente na rede regular e encontra diversas barreiras, como acessibilidade, permanência, adequação pedagógica, e compara a uma escola especial, pode chegar à conclusão de que é melhor deixar seu filho só nessa outra instituição, pois acredita que nela, além do trabalho pedagógico, ele encontra um serviço médico especializado e uma assistência social. Com isso, é necessário comprometimento por parte de todos os envolvidos, ou seja, os alunos, os professores, os demais profissionais da educação, os pais, a comunidade, enfim, todos os que participam direta ou indiretamente da vida escolar. Aí temos o currículo, que é muito importante também nesse processo de inclusão do aluno com autismo na escola. Ensinar de maneira inclusiva não é uma tarefa fácil, pois as dificuldades trazidas com a inclusão somam-se às dificuldades já existentes no sistema de ensino, tais como evasão escolar, analfabetismo, entre outros. Dessa forma, é essencial que o ensino seja focado nos potenciais e nas necessidades de cada aluno, assegurando a estes que a aprendizagem ocorra de forma significativa. Além disso, o currículo deve ser apropriado, promovendo mudanças nas estratégias de ensino e no uso dos recursos didáticos. Pode passar. De acordo com Escárdua, falando sobre currículo, a diversidade enriquece uma sala de aula pelo simples motivo de se aprender com o diferente. Quanto maior a diversidade na sala, não só com relação a várias eficiências, mas a diversidade cultural, de origem, de credo, de gênero, a física, faz a pessoa aprender mais, a conhecer mais o mundo, a perceber que há mais lá fora do que se possa imaginar. Dessa maneira, será possível sonhar com um mundo sem preconceitos e discriminações. Eis aí a beleza do não ser igual.
Além do currículo, tem também a formação dos professores. No entanto, para que o educador consiga trabalhar a diversidade, fazendo a relação sobre o que e como ensinar ao seu aluno autista, é necessária uma formação adequada. Caso contrário, não alcançará os objetivos propostos para a aprendizagem efetiva do aluno. Pode passar. Segundo Silva, para que a escola possa promover a inclusão do autista, é necessário que os profissionais que nela atuam tenham uma formação especializada, que lhes permita conhecer as características e as possibilidades de atuação dessas crianças. Tal conhecimento deveria ser efetivado no processo de formação desses profissionais, sobretudo dos professores que atuam no ensino fundamental. E esse é um grande problema encontrado nas escolas, pois nós, professores, não estamos preparados para lidar com essas crianças, por falta de formação efetiva. Foi o que aconteceu comigo logo no início do ano, que, apesar de já ter tido outras experiências com alunos autistas, vinha de um processo de pandemia, de distanciamento, e, assim, juntou tudo, pandemia, aluno com autista, e foi uma bola, assim, de neve, mas aí tudo foi se ajeitando. Pode passar. E ainda sobre a formação dos professores, de acordo com Brian e Oliver, é preciso investir no processo de formação inicial e continuada do professor, pois isto influencia seu cotidiano em sala de aula. Dessa forma, o professor passará a se sentir mais seguro e com maiores possibilidades de realizar um trabalho com qualidade, diante de uma sala de aula heterogênea. E a conclusão do meu trabalho. Para que a inclusão dos alunos com autismo ocorra, é importante uma formação de qualidade dos professores. Nós, professores, precisamos saber mais sobre a educação inclusiva e como podemos contribuir na aprendizagem dos alunos autistas. Outro ponto é a participação da família no ambiente escolar. Esse é um ponto muito importante. A aceitação da família e sua participação no processo de ensino e aprendizagem é de muita valia, no trabalho do professor e na aprendizagem do aluno. O envolvimento de toda a comunidade escolar, desde o porteiro até a X da cozinha, todos devem estar comprometidos com o processo de aprendizagem dos alunos. Atender às necessidades e garantir o acesso e a permanência do aluno na escola. E um currículo que atenda aos diferentes sujeitos, isso também é muito importante. E, além disso, um olhar mais reflexivo e atento do professor para as necessidades dos alunos, focando mais nas possibilidades e não nas dificuldades. E aí, eu retorno, ao que aconteceu comigo, que o meu aluno autista, ele não se adaptou à professora que faz o atendimento colaborativo. Ele virou para mim e falou assim: tia, eu não preciso de ajuda, eu não quero ninguém me ajudando, eu quero fazer sozinho, eu consigo fazer sozinho. Então, a partir desse momento, ela continua fazendo um trabalho com ele, mas não do jeito que ela fazia antes, de ficar do lado dele, orientando. Não, ele consegue acompanhar a turma sozinho, até porque o grau de autismo dele é um grau bem leve, mas ele tem o diagnóstico, então ele tem o direito, ao acompanhamento. E é só. Aí tem as referências, aí tem essa frase aí. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire. Aí as referências. E obrigada. Muito bom, legal. No trabalho, vocês perceberam que eu não coloquei, assim, característica do autismo, que é autismo, porque já está sendo muito falado. Eu busquei focar mais na inclusão, assim, o que precisa mesmo acontecer para que essa inclusão ocorra verdadeiramente. Não faço mesmo não, tá?
Você falou, né, que a questão do aspecto autista, né? Mas realmente é muito difícil. É muita gente na sala e você, né? Na verdade, o professor, né? Tanto o professor quanto o professor, né? O profissional da educação, todos que você comentou, né? Os profissionais que estão envolvidos, né? Na comunidade escolar ali, realmente é difícil lidar porque nós não fomos. Ele falou assim, minha geração, né? Falando a minha geração minha aqui, né? Os que nasceram de 80 ali, né? 80, 90. Sei que tem gente que de 18 anos, né? Alguns que com 18, 19. Mas eu sou de 80, né? 1980. Eu não tive esse contato, né? Como aluno, poucos colegas meus de sala de aula tinham, né? Ou nós sabíamos, o professor tinha noção do que isso existia no aluno, né? Que às vezes chamava o aluno que é burro, que não aprendia, que é atrasado, né? E claro que com o passar do tempo isso foi se tendo nomes, né? E tentando trabalhar dessa determinada forma, né? Como falou ali a questão da disgrafia, então, gente, se você vê minha letra, eu sou tudo que você coisa imagina, mas, né? Nós vamos aprendendo, vamos passando. E realmente, para a gente tentar compreender o que é o ser humano, né? E parece uma coisa tão louca, né? Poxa, mas eu estou estudando para ser professor, professora, né? Atuar na área de educação, o que eu tenho que saber disso? Eu estou aqui só para ensinar a língua portuguesa. Só que tudo isso influencia na educação. Né? Inclusive, por exemplo, a merenda escolar influencia na aprendizagem, né? Imagina uma criança com... Uma criança não, né? Uma pessoa com fome para concentrar, a barriga fala mais alto. Então, realmente, imagina a questão ainda cognitiva, motora, familiar, né, social, é bem complexo mesmo. E é só tendo contato mesmo, né? Claro que dentro da formação, falaram em formação continuada, formação inicial, vai tendo essas ideias, né? São sendo jogadas essas, tem isso, tem... mas o professor nunca viu isso na minha escola, não. Mas nunca vivi. Mas pode ser que você venha a ter esse contato, né? Ter essa vivência. Alguns de forma mais intensas, né? Outros, professor, eu nunca vi isso, professor, isso não acontece na minha escola, não. Só que a gente vive o mundo não é, né, Aracruz só não, né, gente? O mundo é muito mais amplo, né? Se você sai de Guaraná e vai para a Vila do Riacho, são realidades enormes. Tem uma diferença muito gritante. Você sai de Barra do Riacho para Coqueiral, Primo Beach, é uma diferença maior ainda. Você sai de uma escola de educação escolar indígena e vai para uma escola Placidino Passos, né, no centro de Aracruz, a diferença é gritante ainda no município de 110 mil habitantes. Então imagina como é complexo mesmo o trabalho do professor e professora, né? Mas é isso aí. Léo, e às vezes... Agora eu vou aparecer um pouquinho. Estava em outra reunião, estou em duas. E é tão complexa a questão de você identificar uma criança, no caso autista, por exemplo, que os médicos, às vezes, dão um laudo, alguma coisa, até porque a família quer um parecer, né? E aí é muito complexo. Esse dia eu estava aplicando a prova do SAEB e tinha um aluno na sala autista. E aí ele estava quietinho lá no cantinho, e daí a pouco ele começou a chorar. Eu fui até perto dele, porque não pediram o ledor para ele, para ajudar ele a fazer a tarefa. Então, assim, a questão de diagnosticar uma criança hoje, até para um especialista, para um médico, é complicado, porque eu assisti outro de uma palestra e um especialista estava falando que, às vezes, o médico ele não está no convívio diário daquela família, daquela criança. Então, ele pega assim, nuances, coisas que a família diz, né? Porque, assim, uma coisa é você estar vivenciando o cotidiano daquela criança e dar um diagnóstico. Outra coisa é você ouvir falas da família, né, ou de alguém que vai e leva essa criança para diagnosticar. E, às vezes, você tem um falso diagnóstico ou um diagnóstico não tão preciso, né? E, às vezes, está, assim, prescrevendo-se muitos diagnósticos sem realmente verificar como que é a situação cotidiana das crianças, como que é o sono, a alimentação, a rotina dessa criança. Às vezes não se olha esses aspectos, se olha muito a superficialidade, né? Eu fico muito preocupada com esse monte de laudo, esse monte de diagnóstico que é dado assim, como diz, de batelada, né?
Eu acompanho, eu já, né, eu quase não lido muito, sim, né, mas quem lida, claro que eu tenho alunos assim, pessoas que, com deficiência motora, alguns com laudo, né, de autismo, né, em alguns momentos, determinada disciplina, eles parece que saem meio de controle, né, eles ficam mais nervosos, mais agitados, mas realmente, o pessoal da educação especial, do setor de educação especial, né, claro que a educação especial, os alunos não pertencem a eles, o aluno da escola, o estudante é da escola, né, a estudante pertence à escola, então a responsabilidade deles é de todo mundo mesmo. Mas elas comentam, essas profissionais que ficam, né, nesse setor, acabam compartilhando com a gente que parece que às vezes é um laudo Ctrl-C, Ctrl-V mesmo, tá? Eu não estou dizendo o que me dizem, né? Realmente não, até porque eu nunca li um laudo muito específico sobre isso, muito superficial. Mas parece esse Ctrl-C, Ctrl-V aí que, né, sei lá, é bem realmente complexo. Né? Eu acho sério esse negócio de você, por exemplo, tá na escola e às vezes a escola, a gente pega muito e fala assim, a criança é autista, a criança tem TDAH. Aí a primeira coisa que a pessoa pergunta, tem laudo? Não tem. Então quem é que vai dizer o que ela tem? Porque, igual Paulo está colocando ali, o diagnóstico é um processo realmente, se não dá no primeiro momento, você tem que ter, né, toda uma questão, todo um acompanhamento. E aquilo que eu estava falando, se você não sabe todos os outros processos de vivência dessa criança, você fazer essa superficialidade, você dá, por exemplo, hoje, como fala, quase que um rótulo, né? Parece que a criança que não tem um laudo, você não consegue, né, identificar o que ela é. Às vezes, aquele comportamento que ela tem criança que às vezes não tem um problema assim, que seria de uma deficiência, alguma coisa assim. Mas às vezes, eu estava até comentando hoje, uma colega minha falou, eu falei assim, às vezes, sabe o que é isso? A criança está apontando uma necessidade, alguma coisa que ela não tenha vivenciado, ou está muito distante da família, e aí você não consegue fazer um diagnóstico preciso. Por quê? Porque a criança passa por várias situações. Então, se ela não dorme bem, se ela não tem uma alimentação adequada, se ela não tem uma questão de um lar seguro. Lar seguro não precisa ser uma casa com tudo dentro. Lar seguro é aquilo que dá segurança para ela, porque ela precisa disso também. Então, tudo isso influencia. Às vezes, a gente quer o quê? Que todas as crianças têm um laudo. Parece que assim, a preocupação é o quê? Ter um laudo, né? Olá, Maria Paula. Então, igual a Marta havia falado, né? Tem muito laudo, né? As crianças recebem o laudo e tal. E eu acabei lendo o laudo, eu pedi porque eu cuido, no caso, eu estava cuidando de 4 crianças autistas durante o escalonamento, agora eu cuido só de 2, um em cada turno. E eu pedi para ler o laudo, no caso, para eu saber aquilo que estava me esperando, né? Porque a gente fica um pouco ansioso para saber como é a criança. E eu acabei lendo o laudo daquelas crianças e na hora que eu conheci as crianças, que eu comecei a conviver com as crianças, eu vi que o laudo delas não é aquela criança descrita no laudo, não é aquela criança que participa da aula, que socializa, que conversa, que sabe se comunicar, que sabe lidar com as emoções. Então, assim, às vezes esses laudos que os médicos dão, não é aquela coisa, igual ela falou, não é aquela coisa aprofundada, porque eles não têm o convívio. E, infelizmente, tem inverdades ali naquele laudo, porque é uma criança que consegue se socializar, uma criança que consegue se comunicar, uma criança que consegue controlar suas emoções. Então, assim, às vezes é preocupante, porque é um laudo, ele foi assinado por um profissional, e que, infelizmente, às vezes não tem verdades nele, né? Igual eu vi uma palestra de uma neurocientista, acho que é Rosana Alves, o nome dela, é muito interessante, ela falando sobre TDAH, porque agora surgiu uma onda, né, muito grande de que todo mundo tem TDAH, as crianças tudo tem TDAH, só que às vezes a criança, ela falou assim, olha, 80% das crianças diagnosticadas com TDAH, infelizmente, elas só são mal educadas. Ela fala desse jeito, assim, na palestra, bem rasgado mesmo. Ela fala, infelizmente, porque as pessoas, elas terceirizaram a educação, jogando, entre aspas, no depósito de criança, que é a escola,
e querem rotular os seus filhos para que elas não precisem educar essas crianças. Então, assim, o laudo, ele seria importante no caso, assim, é um processo, igual a Paula tinha falado, é um processo, mas que ele também poderia ser feito não tão tardio, que existem consequências do diagnóstico tardio, mas que no caso médico dessa criança, ele acompanhasse o processo para depois, tipo, essa criança está sendo investigada, para depois dar o laudo correto no caso dessa criança. E às vezes o que acontece? Você vai uma vez só no médico para pegar um laudo, né? Porque a maioria das famílias não tem condições. A gente sabe que a escola pública é assim. A família vai porque a escola encaminha ou o órgão de saúde encaminha e isso consegue aquela consulta e vai uma vez só e não faz aquele processo como a Paula colocou ali, né? Que tem que ser um processo contínuo e tudo mais. E a gente sabe que por trás de todo o mau comportamento de uma criança tem uma necessidade que está gritando ali, entendeu? Então, se uma criança, ela mostra um mau comportamento, ela está chamando a atenção para alguma coisa que não está bem. E, às vezes, a gente não para observar isso. Daquela multidão de crianças da sala, naquela imensidão ali, você tem uma diversidade muito grande de crianças de comportamentos. E é difícil, gente. A gente, para identificar do nosso filho, já é difícil. Imagina um professor com 20, 30 crianças na sala. Eu me coloco, às vezes, sempre nessa situação. Eu tenho uma filha, eu fico imaginando, o professor tem que lidar diariamente com várias situações. E aí, às vezes, você não sabe se aquela criança dormiu bem aquela noite, se ela se alimentou, né, antes de ir para a escola, o que está por trás daquilo ali, se não teve algum conflito familiar, né, se ela não passou por alguma emoção forte. Então, tudo isso está envolvido no cognitivo da criança, passa pela cabeça dela. E, às vezes, o diagnóstico é dado uma única vez porque alguém cobra um documento, precisa de um documento, vai lá, pronto, está aqui, ó. Né? Às vezes é para cumprir, como diz, uma tabela, né? É triste, tipo assim, você vê que algumas famílias, elas só pegam um laudo, às vezes para ter um benefício, né, porque a gente sabe que as Exatamente. de autismo, elas podem se aposentar, né, elas podem pagar, no caso... Receber um salário, né? E chega crianças que você pergunta, você comeu hoje? Não, eu tomei mamadeira. Uma criança de 6 anos de idade. Ah, tomei mamadeira. Tá, mas você comeu mais o quê? E biscoito. Não, e arroz, feijão, verdura? Não, não gosto. Não como. Por quê? Ninguém faz? Aí a criança fala, é o que me dá. Me dá mamadeira, eu tomo. Então, assim, é uma coisa muito difícil. A gente fica chateado, né, igual eu que sou a Pepe. Eu fiquei muito chateado com o caso que ocorreu. A gente quase teve que chamar o conselho tutelar, porque a família simplesmente não liga para a criança. Existem crianças que têm um mau comportamento porque a família não dá atenção à criança, não dá atenção devida. Então, ela chama... Exatamente. De forma. Então, assim, a situação é triste. Tá, Paola, tá com você aí. Olha, o nosso trabalho é sobre autismo também. Meninos, a gente já pode começar a apresentação? Pode, tá com você aí. Eu quero que o meu grupo dê ok aí. Tá todo mundo aí no... Eu não... Paola. Sim, vi. Então tá bom. Ok, tá bom. Então, deixa eu transmitir aqui, tá? Agora eu vou transmitir, aí a tela vai aparecer, porque eu estou em 2 telas, aí eu vou aparecer aqui o Meet, deixa eu jogar o Meet para cá, para ficar tudo organizadinho. Ai, meu Deus, apareceu no obrigado, não era para aparecer aqui não. Ai, Paola. Desapareceu? Aí. Desculpa, Léo, é porque eu coloquei no obrigado e estava no final já. Agora vai dar certo. Só um momentinho. Bom, pessoal, como a introdução é minha, eu já vou iniciar. Não apareceu não, Paulo. Compartilha a tela. Enquanto a gente está conversando aqui, eu estou compartilhando.
Meu nome é Paula, sou estudante, né, do curso do IFES, e esse assunto muito me interessa porque faz parte da minha vida há pelo menos 18 anos. Eu sou mãe de um autista, ele tem 16 anos, hoje ele tem um diagnóstico fechado de autismo, mas até os 10 anos de idade a gente patinou por vários diagnósticos. Também tenho um sobrinho de 7 anos de idade, que é autista, e que ele também tem um leve transtorno de linguagem, então é um assunto que está dentro da minha família. Eu hoje, por conta disso, fiz um curso de neuropsicopedagogia, né, terminei, né, clínica, e estou indo para o 5º período do curso de psicologia, tudo por conta desse histórico familiar, tá bom? Então, assim, tudo que vocês falaram é muito pertinente, porque tem a ver com tudo que eu penso, né, assim, sobre o autismo, mas tem algumas questões que realmente a gente fica meio embaratinada, né, por que surgiram tantos casos, enfim, tem muitas coisas que a gente tem que estar levando em consideração, sim. Mas para apresentar o nosso trabalho, antes de falar um pouco sobre as minhas, oh meu Deus, peraí, anterior. O nosso trabalho fala sobre transtorno de linguagem na criança com transtorno de espectro autista, né? A gente chama criança com transtorno de espectro autista, não é criança portador, nada disso. É com transtorno, assim como a gente fala criança ou pessoa com deficiência. O nosso grupo é Ana Carla, Franciele, Paola, Patrícia e Vitória Kelly. A introdução. O presente artigo foi uma revisão de bibliografia, onde buscamos as principais discussões para explicar o transtorno de linguagem na criança com TEA. A gente fala TEA, né, a sigla. A busca pelos artigos deu-se por meio da utilização de palavras-chave que dialogam com o nosso objetivo, que é compreender o transtorno de linguagem em crianças portadoras do transtorno de espectro autista, com base na linguagem funcional. Nos últimos anos, as estimativas da predominância do autismo têm aumentado drasticamente. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, 1 a cada 150 crianças de 8 anos, do ano de 2000 a 2002, do ano de 2000 a 2002, há uma predominância de aumento de 1 para cada 68 crianças, ou seja, no ano de 2000 a 2002, era 1 para cada 150 crianças. Já passando-se 10 anos, né, aumentou de 1 a cada 68 crianças. No período do ano de 2014, a gente já pensa de 1 a cada 58. Hoje, já há uma outra perspectiva diferente. Eu não tenho esses dados aqui, mas tem se diminuindo ainda mais a porcentagem, né? Tem aumentado a quantidade de crianças autistas no âmbito de 100 crianças, né? A gente faz essa porcentagem. O diagnóstico gira em torno de uma tríade. Isso é uma certa unanimidade, né? Dentro dos estudiosos, que é a questão da comunicação, interação social e imaginação, ou seja, dentro dessa tríade, os estudiosos fazem os seus detalhamentos, né, e suas conjecturas, né. Uns acreditam que pode ter a ver com a questão genética, outros que tem a ver com a questão do ambiente, né. Eu ouvi algumas pessoas falarem aí, mas na escola ele é dessa maneira, mas talvez em casa, no ambiente de casa, ele tenha um outro comportamento. Então, assim, dependendo do ambiente, ele pode se comportar de uma maneira diferente, né? Pode ter comportamentos repetitivos, ou seja, pode ter comportamentos, né, agressivos ou diferente do que é dito normal, dependendo do local onde ele está, né? Isso daí tem a ver com o que vai estimular esse comportamento. A criança com TEA, muitas vezes, tem inteligência normal, em alguns casos pode até vir acompanhado por habilidades ou talentos excepcionais. No caso, por exemplo, hoje nós temos o CID-11, né?
Todo mundo conhece o CID-10, mas agora a gente já tem o CID-11. No CID-11, por exemplo, eles são, o indivíduo com TEA, ele é classificado no CID como cognitivo, né, onde tem o cognitivo normal, né, preservado, né, normal, na verdade, a gente fala normal, médio ou inferior, e esse ou alto, né, também tem isso. E a questão da linguagem, eles fazem eles balizam a classificação dentro dessas duas questões, o cognitivo e a linguagem. Então, por exemplo, há indivíduos que têm um cognitivo no limite normal, né, que é 95 QI, ou existe outros também medições, referências, né, e a linguagem normal, funcional, mas é autista. Também existem autistas que têm o QI baixo e a linguagem normal. Existem autistas que têm o QI alto e a linguagem normal. E também tem a linguagem funcional, né, com desafios ou não. Então, existe essa classificação. Então, a linguagem é muito importante para o indivíduo autista. E a nossa pergunta do nosso trabalho é: por que alguns indivíduos com TEA têm transtornos de linguagem e outros não? Dessa forma, pesquisar sobre autismo, causas do TEA e funcionamento da linguagem de um autista parece ser uma contribuição para a comunidade acadêmica e para toda a sociedade. Próxima colega. Seria a Ana, no caso. A Ana, tá aí? Ela. O Léo, a Ana estava com problema na internet, tá? Pode ser, caiu, acho. A gente, desde o início, como é que fica nesse caso? Ela participou tudo certinho, não, desde o pode início. Ser outra aí, dá nada não, pode colocar, continua. Posso continuar no lugar da Ana? Porque ela participou de todo o trabalho, mas ela está com desafio na internet, desde o início. Então, sim. Tá. Referencial teórico. Os autores apresentam reflexões sobre os aspectos gerais sobre o TEA, importância sobre o diagnóstico precoce e sobre a intervenção pedagógica no desenvolvimento da linguagem. Então, os autores que nós utilizamos foram esses: Geraldi, Ajuari Guerra, Melo, Reiter e Melo. Aspectos gerais. As crianças com TEA apresentam dificuldade, né, eu estou lendo de alguém, gente? Não, né? Dificuldade em estruturar um discurso de modo geral. O uso de pronomes, verbos, adjetivos e conjunções estão prejudicados. Outras dificuldades apresentadas são engajar em uma conversa, fornecer informações e, principalmente, expressar suas ideias. O indivíduo com TEA também apresenta um distúrbio chamado ecolalia. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Eu não tenho problema em falar, tá, pessoal? Eu falo da minha experiência. No caso do meu menino, 16 anos, ele não tem nenhuma dificuldade na linguagem, nunca teve. No caso do meu sobrinho, a primeira impressão que nós tivemos do autismo foi quando ele completou 15 meses e ele ainda não falava. Então, isso foi uma característica muito marcante na época, e ele tem até hoje algumas dificuldades na linguagem, na questão da comunicação, não na questão da interação. Então, ele fala algumas palavras emboladas, ele tem que falar um pouquinho mais devagar, ele repete as palavras quando ele sabe que a gente não compreendeu. A ecolalia é a repetição das palavras, né, repetição das frases, mas ele repete na intenção da gente entender, né, e também numa questão de ele meio que fazer aquela ligação entre o que ele está imaginando e o que ele fala. Há um certo desafio nessa sinapse, né, do que ele está imaginando, do que ele está elaborando e do que ele vai falar. Isso é um desafio também. Então, isso tudo está ligado à linguagem, né? O que mais nos destaca hoje em dia na sociedade é a linguagem. Não só a linguagem de eu estar falando aqui com vocês, mas o meu discurso, a elaboração do meu discurso,
né, a elaboração da minha postura, a forma como falar. Então, isso é algo que, como a sociedade evoca muito essa parte da linguagem, para o autista que tem esse desafio, é um prejuízo ainda maior. Então, ele tem que se esforçar um pouco mais para se destacar dentro da sociedade. O que seria a inclusão? Essa sociedade compreender que nem todo mundo vai ter a desenvoltura no discurso, e essas pessoas que não têm precisam ser incluídas, ouvidas, atendidas da mesma forma que aqueles que têm essa certa desenvoltura na questão da linguagem. A ecolalia é a repetição de sons e palavras. A criança com TEA pode repetir uma palavra ou som emitido por ela mesma, ou pela pessoa próxima. Então, assim, geralmente a criança com uma questão cognitiva, né, abaixo da média, ela vai ter ainda mais ecolalia, porque ela não vai compreender, talvez, que aquilo seja um diálogo, onde duas pessoas estão, tem aquele que ouve, aquele que fala, aquele que ouve, tem aquele momento em que eu falo, tem que esperar o outro falar. Então, isso é um desafio na imaginação da criança autista, e aí ela vai repetir o que o outro fala em vez dela responder. Existe esse desafio. Ela pode ser compreendida também como um ponto de partida para o desenvolvimento da fala do autista. A ecolalia, ela não é de tudo ruim. A partir dela, você pode criar estratégias, procedimentos para que a criança se desenvolva na linguagem. Né, isso daí, é claro que com a ajuda de fonoaudiólogos, geralmente psicólogos da área da teoria comportamental, eles fazem esses procedimentos, né, para poder ajudar a criança na linguagem. A linguagem, só para ter... Oi, Ana. Centro. Na verdade, eu estava com dificuldade no meu áudio. Se você quiser, eu posso continuar daqui. Peço desculpa, gente. Tudo bem, Ana, tem essa parte. Porque eu estava melhor no computador, mas aí o áudio aqui não estava dando muito certo. Eu consegui entrar pelo celular. Então, a Paula explicou muito bem, né? Só para complementar também, né? Essa questão da linguagem, né? Ela é fundamental, né, para o desenvolvimento das pessoas, porque é por meio dela, né, que a gente compreende o mundo, que a gente age no mundo. Então, para esse autor, a linguagem é muito mais do que você compreender as regras, né, você se apropriar das regras. É uma forma de agir no mundo, significa linguagem é ação, né. Então, nesse sentido, essa aquisição da linguagem, ela é muito mais, então, importante que a simples aquisição das regras. Quando a gente aprende a falar, a gente também aprende um conjunto de formas de expressar o que a gente quer. Então, a linguagem não é apenas o falar, né, mas essas expressões que nós utilizamos também, né, para compor o que a gente deseja transmitir, né. Então, quando a gente pensa as propostas pedagógicas, né, com crianças, né, autistas, a gente sempre tem que levar em conta que essas crianças, elas sabem, né, elas podem muitas vezes não saber um conjunto de regras valorizado pela sociedade, mas elas sabem se expressar, elas sabem se comunicar e elas desejam isso, né. Então, a educação, ela deve compreender isso, ela também deve buscar entender como essas crianças aprendem, né, como elas se relacionam, né. Existe um padrão determinado, mas existem outras formas também de relação. Então, como essas crianças, então, se relacionam e interagem com o mundo, né? Aí o trabalho pedagógico, então, ele respeita, é um trabalho pedagógico, uma proposta educativa que respeita essas características dessas crianças, desses indivíduos, né, desses estudantes, né? E aí nossas colegas, né, vão falar um pouco melhor sobre isso para nós. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce. Como a gente apresentou aí no slide, a criança que apresenta a TEA e que é diagnosticada precocemente e logo após ela é acompanhada por uma equipe multidisciplinar composta por neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo
e outros profissionais da saúde e da educação podem ter inúmeras possibilidades de evoluírem, pois juntos eles construirão uma base para promover o desenvolvimento da criança com autismo de forma saudável. Ou seja, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele exige que os profissionais envolvidos, eles estejam preparados e que tenham experiências com a descoberta e a intervenção de crianças autistas, para que possam né, tratar ou encaminhar para profissionais que as farão progredirem, né? Porém, se isso não acontecer, nós sabemos que existe uma falta de conhecimento em relação aos transtornos. Essa falta de conhecimento, ela abre uma possibilidade que muitas pessoas que têm ou ainda terão diagnóstico tardio do autismo, elas cresçam, né, sem diagnóstico ou intervenção médica, fonoaudióloga ou outra, como eu citei dos profissionais. Algumas pessoas, elas chegam até a atingir a idade adulta sem receber o diagnóstico e sem fazer o acompanhamento adequado. Sem esse diagnóstico, elas, infelizmente, podem sofrer como consequência estar à margem da sociedade, como a gente conversou um pouquinho aí, sobre a questão da discriminação, sobre perder o direito da inclusão, né? E esse desconhecimento por parte da população e até mesmo por parte dos profissionais, que como no momento que os colegas estavam conversando sobre a questão do laudo Ctrl-C, Ctrl-V, é um modelo já pré-determinado para todo mundo. E como a Paola também disse, essa questão do diagnóstico é um processo. Às vezes eu vou iniciar com A, mas quando a gente vai ver no final do processo, já parou em E e em F. É um degrau, né? A gente vai evoluindo. E essa questão da falta de conhecimento, às vezes, a falta de esclarecimento, ela pode afetar a família, porque a família, às vezes, não vai saber como agir, como estimular a criança, né? E nesses casos, porque pode acabar causando, né, atraso no desenvolvimento da linguagem. Vitória, eu vou fazer uma complementação aqui. Eu ouvia no início, né, da nossa apresentação as pessoas falando da preocupação pelo grande número de diagnósticos. Uhum. A nossa preocupação, enquanto mães, né, de autistas, enquanto pessoas que estão ali na causa mesmo, não é o grande número de diagnóstico. As crianças que têm autismo e não têm diagnóstico, ou seja, as pessoas que não são atendidas, principalmente pela rede SUS, né, e que às vezes não têm profissionais competentes que façam esse diagnóstico. Essas crianças, elas vão deixar de receber a intervenção precoce, que é muito importante no tratamento do autismo. As crianças que têm diagnóstico, mas que não são autistas, ou seja, que foram afetadas pelo Ctrl-V, Ctrl-C, essas crianças, de uma certa maneira, Ctrl-C, Ctrl-V, acho que eu não sei, mas essas crianças, de uma certa maneira, elas vão, em algum momento, mostrar que não são autistas. Então, algo vai acontecer e isso vai se esclarecer, porque não tem como você viver num comportamento a vida inteira, sendo que você não é portador daquilo, não tem aquilo ali. Então, sim, assim, se em nenhum momento ela está mostrando, por exemplo, né, nós tivemos muito caso de crianças que ficaram muito em telas na época da pandemia, crianças de 0 a 3 anos, que ficaram em casa sozinha e na tela. Essas crianças, quando estão chegando agora na creche, elas estão com um comportamento autístico, a gente chama que é o autismo virtual, é um pseudo-autismo, entendeu? No momento em que elas interagem com outras crianças, elas acabam tendo comportamentos que são comportamentos de criança, infantis, e acaba desmistificando esse laudo. E também tem profissionais que vão atender a criança apenas naquele momento, e esses profissionais vão dar um laudo e pronto, não vão perceber a questão da linguagem, enfim. O que os profissionais na área de autismo dizem em relação ao diagnóstico, né? A gente que estuda profundamente isso daí.
O diagnóstico da criança autista, ela precisa primeiro chegar até o neuropediatra. Esse neuropediatra é o único que pode estar emitindo esse diagnóstico, com muita responsabilidade, né? Se esse neuropediatra for responsável, ele vai encaminhar essa criança para uma avaliação neuropsicológica e neuropsicopedagógica. São profissionais diferentes. Ou então psicopedagogo. Esses profissionais vão fazer avaliação, vão emitir os seus relatórios de avaliação, que não é laudo, é um relatório de avaliação, encaminha para o neuropediatra novamente. Esse neuropediatra, ele vai reavaliar e vai dar um laudo inicial, que a gente chama, porque a criança só pode ser diagnosticada autista a partir de 7 anos. Ah, Paola, mas eu sei de criança que antes disso foi diagnosticado. São diagnósticos provisórios, laudos provisórios, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, só a partir de 7 anos. Pode alguns falarem que a partir de 5, na Sociedade Brasileira de Pediatria, 7 anos. Então, gente, existe tudo o que pode balizar isso daí. As prefeituras estão injuriadas com esses laudos, porque a partir do laudo você tem que emitir a PEBs, tem que contratar pessoas. Eu concordo que isso é ruim, mas a gente tem que pensar que quanto mais apoio de qualidade para a educação, melhor é a educação. O problema é você encher os locais de pessoas que não fazem nada. Deixa eu dar o pessoal para continuar aqui, que senão eu falo demais sobre isso, desculpa. Eu, como sempre, esqueço de ligar o microfone, né? Boa noite, gente. Eu vou falar sobre a importância da linguagem e a inclusão, né? Hartley, ele disse que, apesar da capacidade adaptativa do cérebro, há limites para sua plasticidade, pois com a avançar da idade, torna-se mais difícil desviar o curso e estabelecer novos circuitos. Portanto, quanto mais tarde uma determinada habilidade for estimulada, mais difícil será a sua evolução. Devido a essa necessidade de se fazer com que as pessoas com transtornos adquirissem um maior número de conteúdos durante a primeira infância, surgiram as escolas especiais, né? As quais acolhiam somente esse tipo de público com o objetivo de adequar o ensino às demandas especiais de cada aluno, né? E aí, a partir daí, né, a partir de 1990, através da Conferência Mundial de Educação para Todos, a educação se tornou estabelecida como uma poderosa ferramenta de inclusão social, né? Aí foi evoluindo com a Declaração de Salamanca, que se deu em 1994. A educação passa a ser inclusiva com o objetivo de diminuir o preconceito da sociedade e oferecer melhores oportunidades aos cidadãos. E, sendo assim, a escola regular, que ainda não estava preparada para isso, ela teve um prazo de 10 anos para se adequar a abrigar em seu quadro um aluno especial, né? Se tornando obrigada a fazer isso, essa adequação, em virtude da CF de 88, né, Constituição Federal de 88, e da LDB de 96. Essa descompensação acarretou com que a escola simplesmente mantivesse em seus cuidados o aluno especial, não se comprometendo com o resultado final de sua aprendizagem, ao passo que a família se satisfazia somente com o acolhimento e aceitação por parte desta, sendo negligenciado ao aluno o desenvolvimento cognitivo. Ou seja, a escola recebia o aluno, né, mas ela não estava preparada, né? A gente sabe que a inclusão do aluno especial, para que ela ocorra efetivamente, não basta simplesmente que ela seja regulamentada, a sua entrada e permanência na escola, mas sim que haja um real investimento financeiro na melhoria do espaço escolar e bem como na formação dos profissionais que irão lidar com este aluno, né? É preciso que haja consciência do tempo de aprendizado do aluno de acordo com sua patologia,
e constante avaliação dos métodos aplicados, bem como um aprofundamento dos estudos sobre a didática e a avaliação na educação. A escola precisa ser um espaço afetivo e educativo, agradável e favorável, com métodos e abordagens pedagógicas adequadas a esses alunos, contando com profissionais adequados, capacitados e participação efetiva da família. Fato é que já avançamos muito nesses quesitos, mas ainda estamos muito aquém do ideal, né? Os sintomas relacionados ao autismo estão caracterizados pelo atraso relevante do desenvolvimento linguístico, grandes dificuldades de relacionamento, bem como a tendência em praticar alguns comportamentos repetitivos, como os colegas já explicaram, né? Alguns problemas que podem ser notados no indivíduo quanto ao desenvolvimento linguístico são não conseguir iniciar ou manter uma conversa social, desenvolver a linguagem lentamente ou não desenvolver, praticar a repetição das palavras ou de trechos memorizados, né? Mas, apesar da dificuldade ao comunicar-se, que compromete o desenvolvimento da linguagem, esse transtorno causa, as crianças e adolescentes com espectro autista são muito inteligentes e necessitam de inclusão social e intervenção para aprimorar seu desenvolvimento, melhorando sua capacidade de realizar atividades e ações simples do dia a dia mediante suas demandas, né? Portanto, quanto mais esse indivíduo tiver acesso à interação social, mais fácil será levar uma vida próxima do normal. A gente entende que uma criança sem autismo é mais simples de ensinar, né, através da linguagem, enquanto uma criança com autismo, as explicações verbais não são eficazes, né? Como Mesiboff disse, não estamos querendo dizer que, com isso, os professores não deveriam usar a linguagem verbal como modalidade educacional, mas que a dependência dessa modalidade isolada irá tender a ser improdutiva e frustrante, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Concluindo, a fim de que esse aluno autista seja efetivamente acolhido e educado, há que se aprofundar cada vez mais em pesquisas voltadas em conhecer esse transtorno, com o intuito de aperfeiçoamento dos métodos didáticos e processos de aprendizagem, buscando adaptar o ensino a uma linguagem abordada através de várias modalidades, visando a que seja mais adequada e acessível a esse público, né? Patrícia, você foi lendo e eu não passei os slides, foi isso? Não, acho que o slide parou aí, eu nem sei. Eu estava olhando no computador, na verdade, não reparei, Paulo. Só pegando um gancho aí, Leila, as meninas comentaram sobre questão de laudo, né? Eu trabalho em escola, mas na parte administrativa, né? Uma situação que... Só um minuto. Uma situação que eu já vi ocorrer por algumas vezes na escola, né, não especificamente sobre esse transtorno, né, mas deve acontecer no geral. Às vezes a criança tem um determinado tipo de transtorno, só que a escola não é o profissional adequado para diagnosticar, mas pela vivência você sabe que a criança tem. Mas embora você sinalize para os pais, né, os pais não aceitam e eles nem vão buscar se é aquilo mesmo, se não é, buscar um profissional que diga, né, se realmente a criança tem aquele transtorno ou não, e a criança acaba não podendo usar também, né, do que pode ser oferecido a ela, né,
para ajudar mais, porque ela não tem um laudo, porque o pai não busca, né? Existe essa condição também. Boa noite. Eu me chamo Franciele e vou fazer a conclusão do nosso trabalho. Nesse ensaio acadêmico, nós buscamos, por meio dessa revisão de bibliografia, discutir e explicar o transtorno de linguagem na criança com transtorno de espectro autista, conhecido como TEA. Então, nesse viés, os artigos que nós utilizamos, eles foram buscados por meio de palavras-chave, né, que dialogam com o objetivo do nosso trabalho, que é conscientizar e compreender o transtorno de linguagem em crianças com TEA como forma de trabalhar no cotidiano da escola. Vale ressaltar que é essencial repensar as práticas e metodologias a serem aplicadas na sala de aula, a fim de suprir as necessidades dos educandos, incluir, conscientizar das diferenças com empatia e tolerância. E embora existam essas diferenças, é possível incluir com o comprometimento da equipe pedagógica, com boa formação acadêmica, é claro, e formação continuada, e a parceria entre família e escola, e também entre escola e comunidade. Uma coisa muito agravante que foi falado aí ao longo do nosso trabalho, e em outros trabalhos aqui mencionados, que a equipe precisa estar preparada e comprometida, porque além de a gente garantir o acesso e a permanência do aluno na escola, a gente foca na possibilidade que o aluno tem de aprender, de não ser tratado como algo que é uma deficiência, porque a gente não pode falar dessa forma, e que o aluno, ele tem capacidade, sim, de aprender. Basta ele ter ali o meio adequado para que ele possa aprender. A gente sabe que tem dificuldades, que na realidade não é bem assim que funciona, mas o nosso trabalho, ele veio para mostrar isso, que a gente precisa repensar essas práticas, essas metodologias, a gente precisa fazer essa inclusão, que o profissional, ele precisa estar capacitado para isso, precisa ser uma equipe muito boa, a gente precisa conscientizar dessas diferenças, ter empatia e ter tolerância. E foi essa conclusão que a gente chegou. As referências do nosso trabalho estão aqui, né? E a gente usou referência também do próprio professor e a gente agradece a atenção de todos. Muito bom isso aí, bem legal. O que a Ana colocou ali em relação, que falou que a APEB, né, no município de Aracruz, a rede municipal de educação chama-se, né, a questão da APEB, é uma coisa que eu não citei, né, antes também, essa busca pelo laudo, né, que fala laudo, que acaba sendo exatamente como também a Paula comentou, primeiro, para saber, para ter uma intervenção precoce, se for uma intervenção muito tardia, é mais difícil ainda, né, de se realmente atuar de forma, né, mais assertiva no tratamento, nas intervenções pedagógicas, médicas, mas também para ter um respaldo legal para que essa criança, né, o adolescente, né, tenha alguém que o apoie também. Porque simplesmente, legalmente, você não consegue chegar lá, estou precisando de uma pessoa, se você não tiver um laudo, né, de um profissional, de um profissional. Então, realmente, quantos que eu tenho de alunos lá, de estudantes, que você fica assim, gente, não é possível, cara. Precisa de alguém com essa criança, não tem como. Né? E quantos que são, gente? E aí a gente faz, aí a família às vezes não tem condições, a Marta comentou isso, e a escola acaba, aí uma APEB ou um cuidador, uma pessoa acaba assumindo 2, 3, 4, os outros que os professores acabam indicando essas crianças, né? Gente, não é possível. Eu tenho estudante lá de 8º ano, de 7º ano, que eu sou tutor deles lá, que não sabe, por exemplo, 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 3, deu um branco, zerou, acabou, a menina trava, treme, espuma, fica nervosa, chora, exatamente porque não sabe fazer o contrário daquilo.
nem decorando, entende? Então, assim, tô falando exemplo, tá? Exemplo chulo aqui, mas que se eu for na área de língua portuguesa, então, não, gente, é complicado. Exatamente, às vezes o laudo acaba respaldando, né, uma situação legal de ter direito, mas até esse laudo chegar, mesmo que ele chegue ainda falho, mesmo que ele chegue ainda muito superficial, mas é uma forma de tentar garantir mais uma pessoa para ajudar né, esse estudante a caminhar, gente, porque realmente é difícil. Léo, em relação à linguagem, ainda é mais importante, porque é por meio da linguagem que eu pratico a interação social. Então, se o autista ele tem dificuldade em linguagem e, por ser autista, tem dificuldade em interação social, ele só vai melhorar na interação social se a linguagem dele for melhorada. E muitas vezes os autistas eles vão ser pessoas que não vão ter linguagem verbal. Então, linguagem oral, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai, até verbal também, às vezes ele não escreve, enfim. Ele vai precisar de outro meio de comunicação alternativa para poder mostrar e interagir socialmente. Então, assim, no caso da linguagem, ele é ainda mais importante. E nós, como professores de língua portuguesa, que vamos trabalhar com a linguagem verbal, né, nós vamos ter que nos desdobrar aí, no caso dessa falta de comunicação, de falta da linguagem, né, Léo? Porque fica muito mais difícil, sabe, quando você não consegue. Provavelmente na educação infantil é um pouco mais fácil, mas no ensino fundamental é muito desafiador. Vamos lá, gente, mais alguém aí? Eu acho que todos se apresentaram que estão aqui, né? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. É que eu não consigo ver a tela toda, gente. Deixa eu ver. Acho que sim, ó. Graça, Luiz. Ah, não, tem a Raeli que com a. Raeli, como é que vocês estão aí, Raeli? Eu tô vendo só você aqui. Conseguiu chegar ou ainda não? Qualquer coisa a gente. Te escutamos não. Cortou aí. Não te escutemos. Ah, a Sueli não chegou ainda. Não, tranquilo. Tem mais alguém, gente, para apresentar? Que coisa, Raeli? Ela chegando, se não tiver mais nenhum grupo aqui para apresentar, você manda mensagem para mim. Aí eu abro só para nós, entendeu? Senão eu vou ficar segurando a galera todinha aqui para eles. Porque o que acontece, gente? A Sueli, se eu não me engano, ela trabalha até as 20. Deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo. Ela trabalha até as 20. E aí ela precisa pegar um ônibus, né? Ela se desloca até a casa dela em quase 40 minutos, 1 hora. E ela tá no Transcol. É coisa assim, entendeu? E aí, por isso que acaba tendo esse atraso. Mas o problema não, Raia. A hora que ela chegar, se é 9, 9h30, 10 horas, não importa. Você manda mensagem para mim, me liga, eu abro novamente aqui, entendeu? A reunião. E eu gravo, faço outra gravação. Senão você tem que segurar a galera toda aqui até essa hora, entendeu? Você tem mais alguém para apresentar, gente? Eu acho que não tem, não. Então é isso mesmo, fica só o seu grupo, mas a gente faz isso. Senão eu seguro todo mundo aqui, né? Seria legal realmente tá aqui, mas ela tem tanto é que no outro grupo, na outra apresentação, ela estava falando do ônibus, gente. Ela estava, né, tentando falar pelo celular, o professor tô com medo de me roubar. Eu falei, Mia, que é isso? Chega em casa e você eu vou chegar, não interessa, nem que se chega 10 horas, você manda mensagem pra gente, ué. Você vai estar no ônibus Transcol e apresenta, não tem como. Eu vou dar uma cagada aí, sei lá, né? Sei lá, o que acontece, que pode acontecer. Chega e, né, respira primeiro, depois você faz, não esquenta com horário, não. Então é isso aí, galera. Se não tiver mais ninguém aqui, muito bom, bem legal as discussões, né? Foram bem gratificantes, né? Bem legais. E é isso aí. Paola, dá uma olhada, se estiver pronto, posta lá antes, não tem problema não. O trabalho estiver pronto, pode postar, para vocês tranquilo, tanto, né, o trabalho escrito quanto da apresentação.
Só a gravação que eu vou mandar depois para ela, que eu vou jogar no YouTube ainda, mas eu já mando a nota depois para eles lá, entendeu? Mas eu acho que nem tem tutora à distância, eu acho que eu mesmo mando para ela. Eu acho que não tem tutora à distância, não. Acho que é só eu mesmo. Mas eu acho que é ela que lança a nota. Né, que é optativa. E é bem legal, como foi colocado, né? Por mesmo ser uma disciplina optativa, né, na verdade chama de optatória, né? Opcional obrigatória. Mas são discussões bem legais na área da educação, né? Claro que a gente está falando aqui para um grupo, né? Para um grupo de pessoas aqui que vivem a educação, né? Mas para o grupo ainda, como eu tenho muitos ainda lá que estão terminando agora, né? Que entraram em 2017, que não atuavam na educação, não, gente. Eram pessoas, né? Eu tinha ali adolescente, né? O pós-adolescência, né? Que é não sei se tem essa classificação. Mas no grupo de 2017, nós tínhamos alunos de 18, 19 anos, entendeu? Que saíram do ensino médio e entraram na faculdade. Claro que eu estou falando aqui com a Ana Carla, com a galera que estou falando aqui, são professores, pô. Vivem aí educação, já tomaram bastante porrada, né? Alguns desafios e tudo mais, né? Mas claro que essas discussões fazem parte de nós, né? Talvez, como eu falei, para alguns é mais intenso, para outros nem tanto, né? Talvez não vivenciem isso na escola por não ter essa experiência, né, vivida, né? Que não tiveram essa oportunidade ainda. Mas em outras regiões, em outras localidades, outras escolas, né, talvez de forma mais intensa. Fala, tia Martinha. Tia Martinha agora está virando aracruzense. Léo, eu queria tirar uma dúvida. Tia Martinha já virou aracruzense, tia Martinha? Oi? Já virou aracruzense, não? Ainda não. Eu vou mandar a tia expulsar de Aracruz, tia Martinha. Carraria, tem que você falou que é de Aracruz, tia Martinha? Vou, mas tá difícil construir, tem que vender muita coisa. O bico tá agarrado em João Neiva? Tá agarrado. Deixa eu só falar, para tirar uma dúvida. Eu vi aí que tem Luiz, quem tá usando esse e-mail do Luiz aí? É porque é outra aluna, cadê? Tem um rostinho, uma caricatura. Quem é? Abre aí, gente. É que às vezes entrou de filho. Sabe por que eu tô perguntando? Porque a gente fez os certificados das relações étnico-raciais. Aí apareceu lá Luiz, aí eu fiquei na dúvida, quem é Luiz? Eu só tenho o Luiz Henrique de aluno do curso. Aí eu não consegui identificar. Quem é o nome? Fernanda, ela que tá usando. Fernanda de quê? Coloca aí, Fernanda, coloca no chat aí o nome completo. Coloca pra mim, sabe por quê? Eu preciso fazer o certificado, a Gênesis até assinou. Aí ficou o dela sem, entendeu? Fernanda, acho que eu lembro. Correia Matos Gomes. Isso, que aí falta assinar o dela, porque eu não lembrava quem era. É porque às vezes a gente usa o e-mail de outra pessoa, né? O login, né, que tá aqui, já tá lá. Exatamente. Então, essa temática é muito interessante, né? Vou fazer só uma colocação aqui, rapidinho, para encerrar, porque o de informais também está encerrando. Eu estava observando até que Paula falou que um diagnóstico não dá para se fazer antes dos 7 anos uma criança, né, de autista. Aliás, é complicado você fazer qualquer diagnóstico, porque, assim, o primeiro CETAM, que são os primeiros 7 anos da criança, ela tem características bem específicas, né, de uma infância. E, às vezes, isso é desconsiderado. E teve, no comecinho desse período agora de retorno às aulas presenciais, eu tive até um pouco assim como dizer, não foi um embate, mas foi assim uma discordância em algumas questões da escola, da educação infantil, onde minha filha estuda, porque às vezes a gente acha que todas as crianças têm que aprender ao mesmo tempo, dentro do mesmo ritmo, e aí tem essa questão da linguagem, da escrita, que a gente quer padronizar que todos os meninos têm que chegar no primeiro ano exatamente iguais. E aí eu fico preocupada, tá me ouvindo? Sim, estamos sim. Eu fico preocupada com essa questão realmente da linguagem, não só para o autista, mas para todo tipo de criança que está lá na escola, né? Que a gente pode pegar do autista, no síndrome de Down, numa criança que é considerada, né, tida sem nenhuma deficiência, e a gente querer colocar todo mundo no mesmo parâmetro e querer pegar todo mundo no mesmo formato. E aí eu falo,
A Luísa estava aqui outro dia fazendo as contas, ela falou assim, ela pegou as duas mãozinhas dela e falou assim, mãe, ó, 5 mais 5. Aí eu falei, quanto que você acha que é ela? 10. Ela não precisou contar os dedos, ela pegou a mão, olhou para um lado, olhou para o outro, e já fez a conta dela. Ela tem 4 anos e 8 meses. Então, assim, às vezes, a criança está dentro de um contexto que ajuda, né? Os estímulos e tudo mais. E, às vezes, ela vai estar dentro de um contexto que não proporciona isso. Só que a gente também não pode padronizar todas as crianças e querer que todos estejam lá no primeiro ano, lendo, escrevendo, fazendo tudo. E aí, quando a criança não consegue fazer essas identificações, aí a escola, a primeira coisa que faz é o quê? Ah, você precisa de um laudo. Ah, você precisa de uma avaliação médica. Só que a gente tem que entender que por trás do desenvolvimento cognitivo também está o desenvolvimento motor. Então, uma criança ela vai desenvolver essa aptidão para leitura, para escrita, a partir do momento que ela desenvolver a sua estrutura física. Então, você faz um teste, deixa eu até abrir aqui minha câmera, deixa eu ver se consigo abrir só para mostrar. Você faz um teste, você bota sua mão aqui, alcança a sua mão direita, alcança a orelha esquerda, a sua mão esquerda alcança a orelha direita. Quando você faz isso com uma criança pequena, você percebe que ela não alcança, às vezes, a coisa aqui. Então, isso é uma das características para você ver se a criança está pronta também para o processo de alfabetização, porque enquanto ela não desenvolve fisicamente, que é o quê? Ela gasta muita energia para desenvolver o físico. Enquanto ela não despertar para esse desenvolvimento físico, o cognitivo dela, ela não vai estar pronta. Então, tem outros fatores também, a questão do equilibrar sobre as duas pernas, equilibrar sobre uma perna só, o desenvolvimento do corpo dela. Tudo isso é essencial para você falar assim, agora essa criança ela vai deslanchar para a alfabetização. Por que muitas crianças, por exemplo, chegam com 7 anos, parece que ela dá um boom, dá um estalo. Tem a questão da dentição também, quando caem os primeiros dentes da criança, é um fator marcante para o processo da alfabetização. Então, assim, quando você tem um desenvolvimento motor, um desenvolvimento físico, você dispõe de muita energia para isso. Quando vai chegando uma certa idade, a criança, ela vai, como fala, não é parando o desenvolvimento motor, mas ela vai desacelerando. Então, a troca de dentes, essa questão do equilíbrio do corpo, né, centrar-se sobre o seu eixo, tudo isso é essencial para o processo de alfabetização. Então, assim, independente se a criança tem alguma deficiência ou não, pode ser para uns mais rápido, para outros menos, mas ela passa por essas etapas também. E às vezes eu tenho observado isso frequente agora que eu tenho uma filha pequena, isso na educação infantil às vezes não é considerado. A gente considera às vezes que todo mundo tem que ficar dentro da mesma caixinha, dentro do mesmo formato. E aí é meio que frustrante para algumas pessoas. Eu não sei aqui se todo mundo concorda, mas vocês passem a observar essas características e aí a gente vai começando a notar que isso é nítido quando você tem um grupo de crianças com desenvolvimento motor diferenciado. E aí, com essa questão de você antecipar a alfabetização para os 6 anos, você acaba trazendo o quê? Um prejuízo também, porque você deixa de ter a infância vivenciada, não é? Porque você vem com a preocupação de alfabetizar, e aí vem aquela alfabetização precoce, sem a criança estar madura suficiente para esse processo. Eu não sei se alguém já leu sobre isso, mas tem literatura sobre isso, tá, gente? Não estou falando de um achismo, isso tem embasamento científico, tem embasamento comprovado. Se vocês quiserem pesquisar mais, depois eu posso passar para vocês, né? Um pouquinho do que eu venho estudando também. Eu acho que a gente tem que considerar também essas questões, né? Para a gente poder saber do que a gente está falando e saber fazer uma avaliação mais pontual dessas crianças. Legal, Martinha. Bem legal. Mais alguém, gente? Senão encerraremos aqui. E eu fico na sua espera, Raeli. O que você decidir lá, você manda mensagem para mim. Tá bom?
Então, até mais. Ok, Léo. Quando ela chegar, eu te mando mensagem. Tranquilo, então. Beleza. Valeu, Martinha. Tchau pra vocês. Tchau, boa noite. Foi ótimas as apresentações. Patrícia, Parabéns Graziela. pelo trabalho. Alguns já saíram aqui, teve questão do horário, né? Exatamente. Sila, Fernanda. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns pra todo mundo. Valeu. Tchau. Tchau.